A nossa leitura de hoje é do Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É a parte inicial, capítulo 1. O título é O Porvir e o Nada. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. De que serviriam, então, essas aspirações de felicidade, se um leve sopro pudesse dissipá-las? Nosso tema de hoje, então, são esferas espirituais. Primeiro ponto para a gente partir temos esferas materiais e esferas espirituais. A gente sempre pensa nas esferas espirituais como algo longe de nós. Não é assim. Plano material e plano espiritual, eles estão juntos. Então, interpenetrados entre um e outro. Então, falamos do espiritual e do material muito próximos uns dos outros. O nosso corpo, ele é movido por um espírito. Então, um espírito na esfera espiritual está no corpo, na esfera material. Então, tudo muito próximo um do outro. Viemos do mundo espiritual e estamos temporariamente no plano terreno. Essa dúvida sobre a existência futura, sobre a possibilidade de reencarnação, é uma dúvida que sempre alimentou a humanidade. E o Espiritismo busca explicar essas dúvidas, que é assim que Kardec inicia esse livro, O Céu e o Inferno, onde ele debate se há céu e se há inferno. Então, as esferas espirituais estão conosco ao nosso redor. Nós somos a esfera espiritual enquanto espírito. Mas o que se passa? De onde nós viemos e para onde nós vamos? Então, antes de termos um corpo, nós viemos das esferas espirituais e tivemos outros corpos anteriores, até o nosso ponto de origem de criação com Deus. E vamos seguindo, reencarnando e adotando corpos posteriores para que assim a gente se torne melhor. E após o nosso desencarne, a perca do nosso corpo, voltamos para os planos espirituais, para uma série de atividades que a gente vai ver ainda daqui a pouco. Mas a dúvida é, nosso ponto de partida, existiria céu e inferno então? É bom que a gente entenda mais ou menos o que a gente quer dizer por céu e inferno. Céu seria aquele local muito bom, onde quem chegaria lá ficaria eternamente. Inferno seria aquele local muito ruim, em que quem chegasse lá ficaria eternamente. No Espiritismo não há mal eterno. Só Deus e o bem e a energia positiva é eterna. Então a ideia de inferno não faz parte da nossa conceituação, porque o mal não poderia ser eterno. E muito menos a gente permanecer no mal eternamente. O que existem para nós? Esferas espirituais. Esferas espirituais positivas e esferas espirituais negativas. Mas como é isso? Como se deu isso? As esferas espirituais negativas não são escolha de Deus. Elas vão se formando por espíritos ignorantes afins que se aproximam. Então, pela nossa energia, que é muito importante, como nós vimos sábado passado, pela nossa energia, quando nós desencarnamos, nós vamos para aquele local onde somos afins. Se for positiva, é uma esfera espiritual positiva. Se for negativa, é uma esfera espiritual negativa. E quanto mais pessoas se juntam, maior a negatividade daquele local. Então, o que Deus escolheu são os planos positivos. São os nossos erros que vão formando e organizando os planos negativos. Então,
E eles são eternos? Não. O sofrimento dos planos negativos são temporários, porque eterno é só a luz que vem de Deus, é só o bem que é eterno. Então tudo que é negativo deriva da nossa ignorância temporária em não querer aceitar e cumprir o bem. Então esse é o nosso ponto de partida. Então todos aqueles que sofrem, sofrem temporariamente. Todos aqueles que se juntam para o mal, se juntam temporariamente. Nada que não seja positivo durará por muito tempo. Porque a determinação de Deus é que a gente passe pelo mal para evoluir. Ou pela ignorância, como a gente pode chamar também. Então não trabalhamos com o conceito de céu e inferno. Da mesma forma nós não temos céu. Plano superior não é céu. Céu pressupõe espíritos que estão felizes e que estão presos no céu. Plano superior é o oposto disso. Plano superior são espíritos altamente preocupados com os planos inferiores e com os encarnados. A gente sempre diz no espiritismo que todo mundo vai parar no umbral, que a gente chama de plano negativo. Seja por conta própria, sofrendo, ou seja ajudando alguém que está lá. Então todos nós temos a necessidade de nos deparar com os planos positivos. E Kardec faz uma pergunta interessante. André Luiz também faz uma pergunta interessante. Como poderia uma mãe ir para o céu e saber que o seu filho sofre eternamente no inferno? Como poderia um pai, um amigo, saber que aquele que ele ama sofre e que um não pode ajudar o outro? E que ele está aprisionado lá eternamente? O Espiritismo nos diz que podemos auxiliar, resgatar, recuperar, para que aquele espírito tenha uma nova chance. Essa é a grandiosidade da lição. Não há nada que a gente faça que nos comprometa negativamente eternamente. Porque o erro faz parte do aprendizado. E as esferas espirituais, aqueles que estão nas esferas espirituais positivas, estão comprometidos em auxiliar aqueles que sofrem, onde quer que eles estejam. Muita gente já leu o livro ou viu o filme Nosso Lar. É um filme muito bonito, a imagem daquela cidade espiritual. Tudo muito claro, muito organizado. Mas Nosso Lar é uma cidade do umbral ainda. É uma cidade do plano negativo. E essa informação é muito interessante para a gente perceber que o plano positivo é mais que aquilo. É uma riqueza, é uma organização, é um preparo, é um estudo, é um trabalho muito maior do que nós temos em Nosso Lar, que ainda está instalado num plano negativo. Então, as esferas espirituais estão sempre interligadas umas com as outras. Nosso Lar tem centros que ligam a espiritualidade superior, aquela região, e também centros de resgate de espíritos naquela região. Então, esferas positivas que se interpenetram com esferas negativas. E o que os mentores espíritos das esferas positivas, ou aqueles com conhecimento ou preparo das negativas, fazem? Auxiliam encarnados e desencarnados. Como? Em tudo. Em tudo que a gente possa imaginar, temos energias e espíritos envolvidos. Pensem em um assunto. Nascimento, espíritos ajudando no nascimento. No desencarne, espíritos auxiliando. No aprendizado nas escolas, espíritos auxiliando. No local de trabalho, espíritos auxiliando. Em todo local nós temos espíritos que nos auxiliam. No livro dos espíritos, os espíritos respondem para Kardec que de ordinário são os espíritos que nos governam. O que é isso?
nós estamos a todo instante ligados a inteligências de espíritos, superiores ou inferiores, depende da nossa escolha. Então, se estamos sintonizados com o positivo, o nosso trabalho é bonito, o nosso trabalho é bem feito, nós somos educados, tranquilos, porque as energias e a intuição que vêm até nós nos trazem essa sensação de serenidade. Mas se estamos sintonizados com o negativo, a vida é ruim, que a gente se sente triste, sem rumo, sem sentido, o trabalho não é tão bem feito, a gente tem sempre uma queixa, uma reclamação, estamos sempre cansados, desanimados, doentes. Então a escolha é nossa. A sintonia com a energia ou o tipo de espíritos é sempre uma escolha nossa. Mas a gente tem que saber o seguinte: sempre estaremos ligados a alguma espécie de espírito ou de energia. A escolha é nossa, qual tipo de espírito é. Então nenhum de nós está imune ou totalmente desligado das inteligências espirituais, sejam superiores ou inferiores. Isso já liga um alerta em nós, porque os nossos pensamentos são reflexos dessas influências. E isso diz muito de quem nós somos. Se estamos há muito tempo desanimados, tristes, achando que o Brasil não vai dar certo, que o mundo está tudo errado, é porque não estamos sintonizados com a espiritualidade superior. Porque como a gente viu no sábado passado, Deus sabe tudo o que acontece. O mal, ele é sempre transitório. Se está ruim agora, algum objetivo tem. E não será eternamente. Os problemas que nós temos hoje não são problemas gravíssimos que vão causar o fim do mundo. Se a gente pega um livro sobre Roma, das civilizações antigas, os problemas sociais são os mesmos. Os mesmos: corrupção, de diferença social, impossibilidade de estudar, os mesmos problemas de sempre. Então, intelectualmente, nós avançamos muito, mas moralmente ainda temos os mesmos problemas de milhares de anos atrás. Porque moralmente é difícil evoluir. A Terra já chegou no momento em que a evolução é necessária, mas nós ainda não conseguimos perceber esse momento. As esferas superiores se aproximam mais de nós. Elas querem participar mais da nossa vida. Mas nós não percebemos isso. A Terra vai se tornar mais sutil, ou seja, ela se aproxima mais das esferas também. E isso facilita o intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, esferas superiores. Mas a gente não percebe isso. Então a espiritualidade dos planos superiores nos auxilia em tudo. Muitas vezes nós é que não deixamos ser auxiliados. Nós é que atrapalhamos. E ela sabe se afastar quando a gente não deseja ser ajudado. Ela dá um tempo para que a gente aprenda com o erro e depois deseje ser ajudado. Então, das esferas superiores, saem espíritos para auxiliar nos nascimentos. Nos trabalhos, nas escolhas profissionais, nas escolas, nos médicos. Será que Deus deixaria um encarnado sozinho para cuidar de milhares, centenas de doentes? Deixaria aqueles que decidem pela justiça sozinhos, julgando a vida de milhares de pessoas? Então o auxílio se encontra em todo local, o auxílio das esferas superiores. Mas também o desejo da esfera inferior de intervir também faz parte da nossa vida. Eles também querem benefícios próprios, vingança, desequilíbrio.
atraso intelectual e moral das pessoas, da civilização. E como nós vimos no sábado passado, em razão dos nossos karmas, dos nossos débitos, muitos têm acesso a nós e ficam atrás da gente, tentando nos atrasar, tentando nos impedir de evoluir. Eu quero fazer o meu trabalho bom, bem feito, mas ele quer que a gente faça mal feito. Eu quero estudar para ser melhor, mas ele tenta nos atrasar. Eu quero tratar as pessoas da minha casa bem, mas ele nos irrita, tira a nossa paciência. Mas é importante que a gente saiba que a responsabilidade é nossa, porque nós é que escolhemos. Nós deixamos eles se aproximarem de nós. Muitos de nós gostamos desse tipo de influenciação. Muitos de nós gostamos de energia negativa. Isso é importante que a gente saiba. Mas como? Cultivando sentimentos negativos. Pensem comigo. Quando eu sou uma pessoa invejosa, eu gosto quando alguém me conta uma história de inveja. Quando eu sou uma pessoa gananciosa, eu gosto quando alguém me conta uma história que alguém se deu mal ou que alguém conseguiu um lucro. Quando eu sou uma pessoa rancorosa, eu gosto quando alguém me conta uma história que alguém se deu mal. Então, a gente percebe que muitas vezes nós somos viciados em certos sentimentos, em certas histórias da vida das outras pessoas que não nos diz respeito, mas nos alimenta. E isso é muito difícil da gente conseguir perceber em nós. Quantos de nós conseguem vibrar de alegria com a felicidade dos outros? É muito difícil ainda. A gente quer ouvir uma história de que deu errado, de tristeza. Fulano de tal tentou, mas não conseguiu. Aí você pensa, não, eu também tentei, mas não consegui. Que bom que ninguém conseguiu. E assim a gente é viciado em energias negativas. Percebam que muitas vezes nós nos alimentamos dela. Isso não é bom para nós. Com isso nós buscamos espíritos vinculados a esse tipo de energia. Quando eu gosto de resmungar, de reclamar, espíritos que têm a mesma energia se aproximam de mim. Aí nós vamos ler o jornal juntos. E vamos reclamar e choramingar juntos. Aí nós vamos para o bar beber juntos. Vamos sentar à mesa para nos alimentar juntos. E assim a nossa vida vai seguindo. Mas aquele que busca se afinizar com a espiritualidade superior, ele é intuído a outro tipo de postura. Ele anda bem acompanhado. Ele anda bem equilibrado, ele anda feliz. Ele anda espalhando o bem onde quer que ele esteja. Alguém começa a contar uma história desagradável, ele fica sem paciência, levanta e sai. Ou finge que ouviu, esquece e levanta. Ou ouvindo a história faz uma prece por aquela pessoa. Ou mesmo se alegrando com aquela situação, ele tenta ser diferente. Fala, eu sei que eu não posso mais sentir isso. Faz uma prece pela pessoa e muda a forma de ser. É assim que a gente começa. Nos alimentando de algo melhor. Energia é igual comida. Comida para o corpo e energia para o espírito. Nosso espírito é o de que ele se alimenta. De que o nosso espírito se alimenta? O que nos faz feliz é de que nosso espírito se alimenta. Aquele que trabalha honestamente, aquele que cumpre os seus compromissos, que trata bem as pessoas, se alimenta de energia positiva. Por isso o dever está ligado à energia positiva. Já a pessoa de uma postura diferente se alimenta de energia negativa.
Então estamos ligados aos dois planos constantemente. Somos uma antena captando o que a gente deseja captar. E os espíritos se movimentam nesses planos constantemente, encontrando espíritos e companheiros afins. Nós sabemos que viver em sociedade é isso. Nós conhecemos as regras da sociedade material, mas muitas vezes nós ignoramos as regras da sociedade espiritual. A principal regra é essa: andamos e estamos com espíritos que têm energia similar à nossa. Se estou bem, espíritos equilibrados. Se estou mal, espíritos desequilibrados. Só que os espíritos das esferas superiores, eles não vão nos assistir sofrer. Eles não vão assistir os desencarnados sofrendo nos planos inferiores. Há toda uma estrutura, há toda uma organização de auxílio. Essa casa é um exemplo disso. Centros espíritas são exemplos disso. Muitas vezes a gente olha casas espíritas e acha que tudo é igual. Toda casa espírita tem palestra, reunião mediúnica, mas não é. Cada centro espírita tem uma finalidade específica. Umas são mais voltadas para a escola, para estudo. Umas mais para um hospital espiritual. Outras mais para a limpeza, de acordo com os espíritos que lá estão. Então, não obstante a matéria seja parecida, a gente venha para essa casa toda semana e pareçam os trabalhos todos iguais, não são. Energias e espíritos diferentes a cada dia para atividades diferentes, de acordo com a necessidade daquele instante. Até das nossas próprias necessidades. Tem dia que a gente vem muito bem. Nesse dia nós estamos prontos para doar o nosso trabalho, a nossa energia. Mas o dia que não estamos tão bem, recebemos auxílio da espiritualidade. Ajudamos, mas também somos auxiliados. Então ela vem ao nosso favor, através do esclarecimento falado, através do esclarecimento da intuição, através da cura da energia, da cura da mente, do alinhamento dos chakras e das várias atividades que nós temos nessa casa. Mas além disso, na rua ou em outros locais, temos várias atividades de auxílio. Mas aquela atividade que nunca cessa é a nossa intuição. O nosso anjo da guarda, ou mentor, ou o nome que a gente gostar de dar, está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Mas não é só ele. A gente sempre fala dele, do nosso mentor, do nosso anjo da guarda. Mas existe a nossa família espiritual. Um grupo de espíritos que nos amam, espíritos afins a nós, que estão no plano espiritual, torcendo por nós, nos auxiliando, nos chamando durante o sono para conversar. Tem que consertar isso, melhora isso, você não precisa ficar tão triste. Sempre nos apoiando, enviando energias positivas para nós. E esse grupo também está sempre conosco, nos ajudando. Por mais que muitas vezes, como encarnado, a gente se sinta sozinho, a gente se sinta não querido ou não valorizado, é importante que a gente saiba que existe um grupo de espíritos desencarnados que velam e esperam por nós. É o que a gente chama da nossa real família espiritual. Espíritos que nos ajudaram a estar aqui. Muitos a gente diz que eles nos avalizaram, ou seja, eles nos deram um voto de confiança, pediram por nós, pediram a espiritualidade para acreditar e nos dar mais uma chance de estar aqui. E vem nos ajudar. Então a esfera superior está sempre conosco. O plano superior não vive num céu tranquilo, vive em movimento. Quando a gente lê um pouco de filosofia, os sábios de antigamente, a gente vê que eles tiravam o conhecimento muito da natureza. E eu sempre gosto de comparar Deus com a natureza. Se a natureza nunca para, é porque Deus também nunca para.
Se o tempo muda, os rios correm, as árvores sempre mudam, os animais sempre mudam, é porque Deus também não para. Então os seus enviados também nunca param. E nós também não paramos com as nossas atividades. Seguimos sempre com os nossos compromissos. A questão é que, enquanto encarnados, pelo esquecimento, nós nos desligamos dos nossos compromissos espirituais, ou eles ficam mais fracos na nossa lembrança, e isso compromete as nossas atividades. Mas é importante que a gente saiba que o objetivo de estar encarnado é cumprir os nossos compromissos espirituais. Todos nós que estamos aqui na Terra é porque pedimos uma oportunidade de estar aqui nesse momento. Pelos nossos débitos anteriores, para que a gente pudesse provar que mudou, que é melhor, que consegue vencer as nossas próprias dificuldades. E a espiritualidade está nos acompanhando. Aqueles que nós fizemos mal estão nos acompanhando para ver se somos pessoas diferentes. Nossa, ele me fez mal, mas hoje ele é diferente. Ele ajuda as pessoas. Ele não pensa mais como pensava antes. Ele não engana as pessoas. Ela não abandona os filhos, é uma boa mãe. Hoje ela é uma boa profissional. E assim nós vamos provando que somos espíritos melhores. Aquele espírito que cumpre tudo o que programou para uma vida é chamado de completista. Pouquíssimos de nós já conseguiram ser completistas, cumprir o que foi programado ou ir além do que foi programado. Poucos conseguem isso. Num dos livros de André Luiz, ele conta a história de uma senhora que conseguiu. Ela, no livro ele conta, ela era evangélica. E ela tinha muita influência, formou toda uma família, todo um grupo de espíritos muito sinceros no seu trabalho espiritual. E a importância dela era tão grande que ela ganhou um tempo extra encarnada para poder continuar suas atividades por um certo motivo. Porque ela tinha mérito para isso. Mas poucos de nós conseguem isso. Porque a vida material é muito atrativa. São milênios gostando do material. E poucas vidas tentando entender o espiritual, as esferas espirituais. Então demandam muito esforço nosso para isso. Quando um professor dá aula, ele sempre diz, você vai explicar a matéria para o aluno, ele fala, nossa, professor, isso é difícil. Não é que isso é difícil, mas a primeira vez que a gente vê qualquer coisa, não é fácil. Todo aprendizado exige repetição. Repetindo, 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 lembrando, até que isso fixa na nossa mente. É assim para aprender a dirigir, é assim para aprender a ler, para aprender a andar de bicicleta, na repetição, no esforço constante para que a gente consiga. Evolução espiritual não é diferente. É uma vigilância constante de todos nós. Dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas palavras. Buscando sempre pedir ajuda aos espíritos superiores que estão aí para nos ajudar. Sempre participando de atividades como essa casa, que ajudam a nos limpar, a tirar aquelas energias negativas, para que a gente possa pensar melhor. Você sai de casa pensando, nossa, minha vida tá ruim. Meu marido não está bom, meus meninos não querem nada com a vida, meu emprego é ruim. Você resolve entrar numa casa espiritual, lá você faz uma limpeza, sua mente ela começa a se organizar para que a gente encontre uma saída. Então os mentores não resolvem os nossos problemas,
Eles não nos dão condição para que a gente encontre uma saída. Saída que muitas vezes está na nossa frente. É muito mais fácil do que a gente imagina. Às vezes um problema só depende de uma conversa, de um pedido de desculpa, de coragem para buscar um novo emprego, ou de coragem de voltar para a escola. Mas o que os nossos cobradores querem é que a gente fique para trás, atrasado. O que a esfera inferior quer é que a terra permaneça na ignorância, no sofrimento, como se só houvesse a matéria. Mas quando a gente analisa a nossa consciência hoje, é difícil para nós imaginar que o mundo seja só matéria. Quando eu desencarnar não tem nada mais, a vida é só essa. Como a gente leu aqui no Céu e Inferno no início, isso vai contra a lógica, vai contra o instinto do nosso espírito isso. Kardec pergunta, qual seria a vantagem de ser bom? Qual seria a vantagem de ajudar no progresso da humanidade, de se instruir, de se melhorar se tudo acabasse? Ou se não houvesse uma nova oportunidade? Qual seria a lógica de uma mãe se esforçar para ser uma boa mãe, para seguir para o céu e ver o seu filho sofrer eternamente no inferno, um afastado do outro? Qual seria a lógica de nos dar o livre-arbítrio e nos punir pelo exercício do livre-arbítrio? Porque errar é exercer o nosso livre-arbítrio. Errar nada mais é do que aprender. Quando estamos na escola aprendendo a escrever, a gente erra a folha, o que a gente faz? Ou apaga ou troca a folha. Ninguém é mandado embora da escola. Sua chance está encerrada. Errou, acabou. Não. Podemos até repetir o ano na escola. Perdeu o ano, nunca mais vai estudar. Está fora da escola. Não é assim. O que nós fazemos com os nossos presos? Ou deveríamos fazer? Tentar recuperá-los. Se nós, humanos, tentamos recuperar, ressocializar aqueles que cometeram atos ilícitos, será que Deus não ia tentar? Se você cometeu um erro, já era. Não faz sentido para nós. Só que a questão é que nós temos que exercitar a nossa lógica em nós mesmos. Não adianta nada acreditar em tudo isso e não mudar a sua forma de ser. Temos que mudar a nossa forma de ser e de agir. Temos que nos afinizar às esferas superiores. Buscar energias superiores que estão aí à nossa disposição. O que é o livre-arbítrio? É ter liberdade para escolher entre acertar e errar, entre estar com o positivo e o negativo. A escolha é nossa, nós temos esse poder. O que eu ganho estando na luz? Serenidade, tranquilidade, conhecimento, elevação moral, possibilidade de trabalhar com mentores e evolução espiritual. O que eu ganho estando com espíritos ignorantes, no plano negativo? Satisfação temporária das minhas vontades, aumento da minha ilusão, do meu orgulho, da minha vaidade. E tudo isso tem que ser reorganizado em encarnações superiores. Então, isso chama muito a atenção de todos nós, porque todas essas características que nós temos ainda inferiores, se a gente aumentá-las nessa vida, nos compromete muito nas posteriores. E ninguém quer isso. Ninguém quer repetir na escola. Se já não está fácil agora, imagina na próxima. E cada vez vai ficando mais difícil. Cada vez vai ficando mais difícil para a gente. Porque vai pesando mais sobre nós. Mais erros que nós vamos cometendo. Mas quando a gente vai acertando, a gente vai seguindo em frente.
somos completistas quando passamos com as notas máximas. Nas provas que nos foram oferecidas, conseguimos cumprir com perfeição. Nada melhor do que isso. Nada melhor do que chegar no plano espiritual com a consciência tranquila. Lembrando, isso é importantíssimo que a gente saiba, que as provas e obstáculos que a gente veio nessa vida, não fomos nós que escolhemos. Mas Então nós não escolhemos nada que a gente não pudesse completar. Isso é muito importante que a gente saiba. Mas minha vida está muito difícil. Mas a gente que escolheu isso. Mas por que eu escolhi uma vida tão difícil? Para poder evoluir mais rápido. Por isso que a gente escolheu uma vida difícil. Mas tem uma vantagem. Se a gente escolheu uma vida difícil é porque sabia que ia ter coragem para conseguir. Se está faltando a coragem, a gente está precisando pedir mais auxílio aí, mais energia positiva para que a coragem volte para nós. Mas nada do que a nossa vida nos apresenta é maior do que nós. Ou nós deixamos de pedir. Então as nossas provas foram escolhidas por nós, para a nossa evolução, necessárias para que a gente possa evoluir. Quanto maior o nosso grau de evolução, mais nós vamos poder escolher o nosso corpo, a nossa família, as nossas provas, e aí cada vez vai ficando mais fácil para que a gente possa vencer os nossos obstáculos. Então a gente percebe que se tudo é energia, todas essas energias superiores e inferiores estão ligadas a nós. E nós é que escolhemos o que nós vamos fazer. E nas esferas superiores, os espíritos estão aí para nos ajudar. Estão nos planos inferiores resgatando, auxiliando, equilibrando para nascer de novo. Qual é o comum dos encarnados? É que a gente tenha sido resgatado no plano inferior, pelos espíritos superiores, levados para uma casa transitória. Lá nós fomos recuperados, instruídos, estudamos, fizemos um plano e nascemos. E estamos aqui para provar que o que nós aprendemos naquela escola, naquela casa transitória, foi aprendido por nós. Que aqueles espíritos que nos resgataram e acreditaram em nós estão certos. Lembrem, se formos vencedores, vamos participar do grupo. Porque a espiritualidade superior, ela espera que a gente evolua para estar com ela, para aumentar o número de trabalhadores no plano positivo, para as atividades de reencarnação, de socorro, de auxílio, de resgate, tudo isso esperando que a gente evolua para estar com os espíritos superiores, para auxiliá-los. Então, as esferas, como eu já disse, estão sempre juntas. A gente não pode dizer que estamos no plano material e lá está o plano espiritual. Não. Estamos todos constantemente juntos. O espírito que move, o nosso espírito move o nosso corpo. Então estamos juntos. Nós vivemos a todo instante a vida material e a vida espiritual. Enquanto eu converso com alguém, eu converso enquanto encarnado e enquanto espírito. Energias são trocadas. Enquanto eu estou num bar ou num restaurante, eu estou absorvendo energias daquele ambiente. Enquanto eu como, eu absorvo energias daquela comida, daquela bebida. Enquanto eu durmo, meu espírito sai e vai para atividades positivas ou negativas, dependendo da vontade do meu espírito. Então, a todo instante estamos interligados, de acordo com a nossa vontade, porque nós temos livre-arbítrio. Então, só depende de nós escolher o que nós desejamos fazer. As esferas espirituais são um mundo de atividades. A gente poderia ficar aqui uma semana falando do 1% que as obras espíritas nos trouxeram. André Luiz tenta organizar a vida no mundo espiritual, um resumo do que acontece no mundo espiritual, para que a gente tenha uma noção. Nascimento, óbito, resgate, auxílio,
cura, atividades durante o sono. Tudo isso é o que os Espíritos vão nos auxiliando durante o dia. Basta desejarmos estar com a espiritualidade.